você tem que trabalhar com ângulos diferentes. Ou seja, nesse ângulo, por exemplo, o tríceps francês, nesse ângulo que eu acabei de falar, né? Rosca-testa, entre outros, você tem que trabalhar o pulley frente, por exemplo, que o braço está nesse ângulo, e também o tríceps coice, em que o braço está atrás da parte lateral aqui do seu corpo, tá? Ou seja, trabalhar com ângulos diferentes para trabalhar porções ou fibras musculares diferentes do mesmo músculo. No vídeo de hoje, você irá aprender tudo sobre não fazer exercícios redundantes. Ou seja, desse modo você vai conseguir trabalhar todos os músculos do seu corpo durante o treino, não somente todos os músculos, como todas as porções e também todas as fibras musculares correspondentes a cada músculo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dom Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Bom, muito bem, mas antes eu vou explicar o que é um exercício redundante. Exercício redundante é todo exercício em que você trabalha o mesmo músculo, a mesma porção muscular ou parecida, as mesmas fibras musculares ou parecidas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Suponhamos que hoje é o meu treino de peitoral. E aí, em um treino de peitoral, você deve trabalhar todas as porções, ou seja, porção superior, também conhecida como porção clavicular, porção medial, também conhecida como porção externo-costal, e porção inferior, também conhecida como abdominal do peitoral. Então, se você vai fazer 4 exercícios, você não pode, vamos supor, fazer 2 para a porção superior, 2 para a medial, ou 2 para inferior, 2 para medial e assim por diante. Você deve trabalhar um exercício para cada porção e como são 4, aí você vai dar mais ênfase no músculo que seria o seu músculo fraco, tá? A porção mais fraca. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício para a porção superior, um para a porção medial, um para a porção inferior, e aí suponhamos que a sua porção superior ela não está acompanhando o mesmo desempenho, né, o mesmo volume da porção medial e inferior, e aí você faz mais um exercício para a porção superior. Então, nesse caso, ficaria 2 exercícios para a porção superior, 2 para medial, 2 para inferior. Então, você deve sempre trabalhar todas as porções, né, do músculo e todas as fibras, não focar apenas em uma porção. E muitas pessoas nem sabem que estão fazendo isso durante o treino. Bom, então agora eu vou dar alguns exemplos de alguns exercícios para o mesmo grupamento, ou seja, são exercícios redundantes. Então eu vou começar com o próprio peitoral, conforme eu já estava explicando anteriormente. Então, por exemplo, não é correto a pessoa fazer o primeiro exercício, por exemplo, supino reto com barra, o segundo supino reto no Smith Machine, o terceiro supino reto máquina e o quarto supino reto com halteres, ou seja, esses 4 exercícios trabalham a porção medial do peitoral. Lógico, de repente você pode até fazer 2 exercícios para uma porção, igual eu expliquei anteriormente. Se você tem deficiência, né, o seu músculo fraco, a porção superior, ok. Mas nesse caso, pessoal, são 4 exercícios para a porção medial. E todos esses 4 que eu falei seria a mesma coisa se fosse inclinado, né? Ou seja, aí serão 4 exercícios para a porção superior. Então, ao invés de ser supino no Smith Machine reto, seria inclinado, com a barra também inclinado, com halteres inclinado e supino máquina inclinado também. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês, através da cinesiologia, o porquê que esses exercícios são redundantes. Então, vamos lá. Todos esses 4 que eu falei para vocês, eles têm como característica adução e abdução do deltoide no plano transversal ou no plano horizontal, ou seja, aqui ó, tem uma adução e abdução do deltoide, certo? E, juntamente com isso, flexão e extensão de cotovelos. Então, todos esses 4 exercícios têm ó, adução e abdução do deltoide no plano horizontal, mais flexão e extensão de cotovelos. Por isso que são exercícios redundantes, trabalham o mesmo músculo, a mesma porção e as mesmas fibras musculares desse músculo. Mas, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, pois tem alguns exercícios que podem parecer redundantes, mas não são. Então, eu vou dar agora como exemplo o crucifixo máquina. No crucifixo máquina, também tem adução e abdução do ombro. Só que tem um detalhe que difere muito de qualquer supino reto. Qual o detalhe é esse?
No final, até mesmo antes do final da fase concêntrica no crucifixo máquina, tem bastante torque. E com isso você consegue encurtar muito a musculatura do peitoral. Quanto mais você faz a adução dos ombros no plano transversal, mais você está encurtando a musculatura do peitoral. Já nos supinos, olha só, aqui é a fase excêntrica, aqui é a fase concêntrica. Olha a distância das minhas mãos, dos meus antebraços, meus braços, ou seja, estão muito maiores do que se fosse no crucifixo máquina, tá? E uma outra característica do crucifixo máquina, aí não difere tanto, mas difere um pouquinho, né? Quando a gente está fazendo o supino, tem a flexão de cotovelo, né? No final da fase excêntrica. Já no crucifixo, durante todo o movimento, durante todo o exercício, você mantém uma ligeira flexão no cotovelo. Ou seja, aqui tem muito mais torque do que aqui. Tanto que no crucifixo, máquina, ou mesmo que fosse com halteres, né? Você não consegue colocar muita carga, porque o torque é muito grande. E o porquê disso? Porque a resistência que está nas minhas mãos está bem longe da articulação que está sendo trabalhada, que é a articulação do deltoide. Ou seja, nesse caso, o braço de alavanca é muito maior do que se fosse no supino. Então, em todos os exercícios, além do movimento, conforme eu estava explicando para vocês, né? Vocês têm que verificar se o braço de alavanca e, consequentemente, o torque é o mesmo ou muito parecido. Se você vê que o movimento é parecido, mas o braço de alavanca e, consequentemente, o torque é diferente ou muito diferente, e aí são exercícios que você pode estar fazendo no seu treino. Bom, e já que a gente está falando do exercício crucifixo máquina, tem exercícios que são redundantes a ele, tá? Então, além do crucifixo máquina, tem o crucifixo na máquina articulada, também tem o crucifixo com halteres e o crucifixo no crossover na polia média. Então, esses 4 exercícios são redundantes. Aí, nesse caso, você tem que escolher o melhor, tá? E os melhores são o crucifixo máquina e, em segundo lugar, ou juntamente quanto, o crucifixo articulado, tá? Mas, em último lugar, com certeza, o crucifixo halteres. Por quê? Quando chega bem antes da fase concêntrica, você entra na zona de descanso, não tem torque. Por quê? Quando o peso, a resistência de carga está na sua mão, está na mesma linha do deltoide, você não tem torque. Ou seja, esse movimento aqui no crucifixo com halteres, você não tem nenhum benefício. Você teria que parar ele até aqui. O ruim é que você vai perder bastante amplitude de movimento. Muito bem, pessoal. Eu já vou dar outros exemplos de outras musculaturas, tá? Mas antes, deixa eu perguntar. Está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no canal para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e também, obviamente, prevenindo lesões. Bom, agora eu vou dar exemplos de exercícios redundantes para costas. Então, por exemplo, pulei frente, né, com a barra tradicional, ou pode ser também o pulei frente com a barra tradicional e a pegada supinada, ou pode ser o pulei frente com a barra romana, ou até mesmo o pulei frente com triângulo. Todos esses 4 exercícios trabalham o latíssimo dorso na sua lateralidade. Ou seja, tem exercícios que trabalham na profundidade do latíssimo dorso. Aí você tem que estar fazendo. Mas todos eles, além de trabalhar o mesmo músculo, trabalham a mesma porção, ou seja, a lateralidade. Então você pode até fazer qualquer um desses 4 exercícios, mas em treinos diferentes, né? Você não pode fazer 2, 3 ou mais exercícios para a mesma porção, mesmo músculo. Ah, pessoal, e já ia me esquecendo, também tem o pulei frente máquina, ou seja, trabalha a mesma porção. Muito bem, eu não vou dar todos os exemplos de todos os músculos, tá? Que senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou falar agora dos principais, tá? E de costas tem outros exercícios que são redundantes, no caso, por exemplo, que trabalha o latíssimo dorso na profundidade, que são as remadas, tá? Mas agora não dá tempo de entrar em detalhes, então vamos para a próxima musculatura para você passar a entender cada vez mais, e aí na hora do treino você consegue ter um entendimento, uma compreensão maior e poder saber qual exercício você vai aplicar durante o seu treino. Muito bem, agora vamos falar de bíceps, né? Então vamos supor, você faz rosca direta com halteres, rosca direta com barra W, rosca direta com barra reta, rosca direta máquina e rosca direta no crossover.
todos esses 5 exercícios são redundantes. E o porquê disso? A posição do seu braço em todos esses 5 exercícios, você fica nessa posição neutra, né? Sendo que nos exercícios de bíceps você tem que trabalhar em ângulos diferentes. E o que seria isso? Você tem que trabalhar nesse ângulo, você tem que trabalhar nesse ângulo, que seria, por exemplo, o rosca Scott. Tem inclusive o rosca Scott 45 graus, que você fica com o braço mais elevado, né? Ou até mais elevado que isso. Você tem que trabalhar nesse ângulo também. E, por exemplo, rosca 45 graus, que você está deitado no banco. Você trabalha com o braço nesse ângulo, assim como também rosca Arnold, né? Rosca Arnold ou rosca concentrada. Então, são exercícios bem diferentes. O que você não pode é trabalhar todos os exercícios de bíceps com o mesmo ângulo. Agora eu vou dar como exemplo tríceps, tá? Então, por exemplo, o que você não pode fazer é rosca testa com barra W, com halter, ou também rosca testa na máquina, ou até mesmo no crossover. Os 4 exercícios trabalham o mesmo músculo, que é o tríceps, a mesma porção. Por quê? Porque o braço está no mesmo ângulo, mesma regrinha dos exercícios de bíceps, tá? Então, você tem que trabalhar com ângulos diferentes. Ou seja, nesse ângulo, por exemplo, o tríceps francês, nesse ângulo que eu acabei de falar, né? Rosca testa, entre outros. Você tem que trabalhar o pull e frente, por exemplo, que o braço está nesse ângulo, e também o tríceps coice, em que o braço está atrás da parte lateral aqui do seu corpo, tá? Ou seja, trabalhar com ângulos diferentes para trabalhar porções ou fibras musculares diferentes do mesmo músculo. Muito bem, agora eu vou dar como exemplo exercícios para quadríceps, né? Então o que você não deve fazer? Por exemplo, agachamento livre com barra, agachamento livre com halter, agachamento livre com barra hexagonal, agachamento livre no Smith Machine e agachamento máquina. Ou seja, esses 5 exercícios trabalham o quadríceps, as mesmas porções, o movimento é muito parecido, para não dizer igual, a posição em que o seu corpo fica também é muito parecida, trabalha o mesmo grau de intensidade na fase concêntrica, excêntrica. Muito bem, agora eu vou dar como exemplo isquiotibiais, posterior de coxa. Então assim, nesse caso, um ou outro exercício você vai acabar fazendo parecido, mas não é igual, tá? E o porquê disso? Quando se fala em exercícios para isquiotibiais, não tem muita variedade, né? Mesmo quando você está em academias melhores, você de repente vai encontrar uma ou talvez 2 opções a mais, tá? Mas não muito mais. Só que, mesmo assim, dá para você fazer exercícios bem diferentes. Então vamos lá. Quais exercícios que são parecidos? Primeiramente eu vou explicar para vocês quais são parecidos e aí depois eu vou passar 2 para vocês que são bem diferentes. Então vamos supor, quando você faz cadeira flexora e mesa flexora, acaba sendo parecido. Por quê? No cadeira flexora, você está com o seu quadril flexionado, né? E aí você faz o movimento de flexão e extensão do joelho. Já quando você faz a mesa flexora, não é igual. Por quê? A sua coxa referente ao seu tronco, você não está com tanta flexão de quadril, tá? Então acaba sendo parecido, mas não igual. Mas aí o que você pode fazer? Você pode fazer, vamos supor, flexão nórdica, que é um exercício muito diferente, que trabalha a porção mais distal, né, dos isquiotibiais. E também um outro exercício bem diferente que você pode estar fazendo é stiff, porque o stiff é um exercício que ele tem como objetivo alongar o máximo possível a musculatura. Bom, pessoal, então esses são os principais exemplos que eu separei para vocês. Não dá tempo de, obviamente, dar todos os exemplos de exercícios redundantes, né? O vídeo teria que durar 1 hora, né? Existem mais de 500 exercícios na musculação, tá? Mas o que você tem que pensar sempre, você tem que se perguntar, vou fazer esse exercício na sequência esse, mas será que esse próximo exercício, o movimento é bem parecido, a postura também é bem parecida, a amplitude do movimento é parecido, o braço de alavanca e, consequentemente, o torque também são parecidos? Então, se você vê que tem algumas ou várias diferenças, você pode estar incluindo no seu treino. Muito bem, então para finalizar, mais 2 coisas importantes. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação.
E a última coisa que eu fiz um vídeo sensacional, que é o vídeo que mais tem dicas de musculação do YouTube, né? O vídeo se chama 55 dicas para você obter o máximo de hipertrofia. Então, geralmente você vai encontrar por aí, na maioria dos canais, 8, 10, 12, 15 dicas de hipertrofia. Então eu consegui reunir praticamente todas as dicas que existem para você obter o máximo de hipertrofia durante seus treinos. Então, ó, clica aqui do lado que está sensacional o vídeo. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?